Boa noite, amigos de todo o Brasil. Bem-vindos a mais uma edição aqui no Diálogo de Poder. Eu, Karina Belomé, direto do Rio Grande do Sul. Também a presença daqui a pouco mais da nossa querida Camila Abdo, minha irmã querida, que estará aqui. Está correndo como sempre. Vamos lá, amigos, agradecendo desde já a TVD Parabólica Digital 581 para todo o Brasil. TV aberta no Paraná também, um grande abraço, que está transmitindo essa programação. E vai Porã 14.1, Pato Branco 44.1 e Guarapuava 19.1. E também agradecer o canal do nosso querido amigo, mestre do jornalismo, Silvio Navarro, que também está nos transmitindo aqui, direto do Diálogo de Poder. E o meu convidado hoje é uma pessoa maravilhosa que tive a honra de conhecer em Brasília, meu querido amigo Prudêncio, Cleiton Prudêncio, que é um ativista conservador brasileiro, conhecido por sua atuação política e religiosa. Ele também ganhou destaque nas participações em audiências públicas no Congresso Nacional, onde expressou apoio aos presos do 8 de janeiro, os inocentes presos do 8 de janeiro, dos quais nós estamos pedindo anistia já, e ele também vem sofrendo aí algumas injustiças, algumas perseguições também, com certeza, nas suas redes sociais, e agora está ativo ao lado do nosso presidente Bolsonaro. Bem-vindo, Prudêncio, boa noite. Olá, boa noite, é uma honra estar junto com vocês aqui, obrigado pelo convite, e eu acompanho o trabalho de vocês. Eu tive a oportunidade de conhecer aqui pessoalmente em Brasília, me lembro como fosse hoje, pintada de índio, a sua eloquência me chamou muita atenção. Falei, nossa, a menina fala bem, didática, precisa, muito fácil a compreensão. Quando você falava, eu estava começando ali a entender as coisas, embora eu acompanhe política desde 2013, mas aquele momento ali foi crucial após a perca do nosso presidente Bolsonaro, e posso assegurar que você foi uma das influenciadoras para poder estar aqui hoje. Olha que honra, eu não sabia disso, Prudêncio. Fico muito honrada, muito feliz com essa tua fala, porque a ideia é essa, é fazer com que mais pessoas tenham coragem de atribuir suas habilidades por uma causa importante, que é o nosso Brasil, o nosso bem-estar, o resgate dos valores e princípios, né, Prudêncio? Fico muito feliz. Então, tu me conheceu lá pintada de índia dentro do Congresso. Exato. E foi muito interessante que eu fiquei acompanhando ali você e outros ativistas ali, comunicadores, e eu estava naquele momento assim, olhando, falei, meu Deus, que situação que o nosso país está passando. E eu tive a oportunidade de vê-los e ver que existiam pessoas além do presidente Bolsonaro falando algo que era condizente com a verdade, que tinha princípio, tinha valores, tinha sentido porque eu acreditava também. E assim como eu, outras pessoas também têm se levantado. Em audiência pública, eu tive a oportunidade de estar junto com familiares, e eu disse para eles, eu falei assim, Deus está levantando soldados. Eu sou um dos soldados levantados e tem vários outros. Às vezes, Belomé, não aparece, as pessoas não veem, mas lá no próprio Congresso Nacional, em redes sociais, consegue ter uma visibilidade, mas no Congresso ali em si existem personagens que não estão em evidência, mas estão lutando sim pela anistia. E eu posso assegurar que desde o primeiro dia que essa pauta foi levantada, nunca foi esquecida. Sempre teve pessoas ali, notórias e não notórias, trabalhando por isso, e nós estamos agora num momento, não ainda de colher o fruto, mas com a repercussão de muito trabalho. Nada foi feito de agora, vem lá de trás, e eu procuro sempre trazer essa informação, porque como eu fico nos bastidores ali da Câmara, do Senado, hoje eu tenho essa atuação, vai fazer uns 2 anos que eu faço isso, então eu vejo o trabalho dos senadores, dos deputados, e às vezes até são injustiçados por determinadas críticas, né, até desmotivadoras, mas eles têm se mantendo firme lá, e cabe a mim, aqui como
um comunicador comum, uma pessoa do povo, trazer para as pessoas. As pessoas também não têm obrigação de saber o que os deputados estão fazendo. Então, a gente fica tentando fazer essa intermediação de informação, né? Prudêncio, é um jornalismo. Eu estava falando contigo antes nos bastidores, né? Tu tens o rol de jornalista, te identifica como, porque é o teu trabalho que vem sendo feito como um jornalista de verdade, e não como um jornalista militante de escritório, de redação, que ganha aí 3 bilhões do governo federal, 3 bilhões de Brasil, ou seja, 3 bilhões do nosso dinheiro. Prudêncio, antes de iniciarmos essas pautas sobre Lula, a decadência do Brasil, a economia, TCU falando que é possível aí a falência vir antes do tempo, como falou Paulo Guedes, como está o nosso presidente Bolsonaro, tu que estivesse aí durante a vigília da cirurgia que aconteceu, onde todos nós ficamos em oração, conta um pouquinho para a gente como que foi. Compartilhar com vocês um pouco do que foi ali o bastidor dessa questão da internação do presidente Bolsonaro. Ele chegou a Brasília, eu não sou aqui de Brasília, chegou no sábado à noite, domingo pela manhã eu fui ao hospital ali, na esperança de que ele aparecesse, assim como ele vinha fazendo lá em Natal e tudo. Até que nós chegamos lá, uma grande cirurgia, uma cirurgia de 6 horas. Ali a gente já ficou assustado, porque falou, 6 horas de cirurgia, não tinha, até ontem tinha possibilidade de cirurgia, mas não tinha possibilidade, não era uma certeza. E agora 6 horas de cirurgia, e aí a gente começou a fazer a cobertura, ficou sabendo das informações, porque a gente conseguiu informações com o hospital, os jornalistas ali presentes, toda a imprensa nacional ali esperando uma notícia. E a gente ficou sabendo que a barriga do presidente todos tinha sido aberta, os órgãos tirados, feito tudo aquilo. E a gente sabe que a 7ª cirurgia, tudo ocasionado pela facada, e nós ficamos muito preocupados com aquilo. Então, imagina o sentimento de apreensão. Foi passando o tempo, o Belomé, e passaram-se as 6 horas, a gente imaginou, terminou. Passou 7 horas, nada, 8 horas, nada, 9 horas, nada, 10 horas. Nós estávamos muito preocupados. Nós ali na porta do hospital, aguardando uma notícia, um posicionamento, algo que pudesse nos trazer algum conforto, mas não tinha absolutamente nenhuma notícia do nosso presidente. Passaram-se 12 horas e aí fomos informados que o presidente Bolsonaro poderia, que teria terminado, né, a sua cirurgia, e aí foi quando a gente conseguiu descansar. Eu fiz o passo a passo na minha página, eu fiz o passo a passo desde o início, de quando a gente chegou, a aflição que passamos lá, porque nós estamos falando do maior líder de direita do Brasil e um dos maiores da América Latina. Então, o presidente Bolsonaro tem um simbolismo muito grande e é ser humano como qualquer um de nós. Nós podemos hoje acordar hoje e acabar. Ele não sabe do momento daqui a pouco que pode acontecer. Então, ele é um ser humano. Nós temos que entender isso. Ele não é um super-homem, não é um deus, não é um... Não, ele é um ser humano. E nós ali, pensando com um coração, falando, meu Deus do céu, esse homem que representa tanta coisa, não pode acontecer nada com ele. Mas graças a Deus, ele tem se recuperado. Diariamente eu tenho ido ao hospital acompanhar o trabalho e tudo, fazendo cobertura. Estou tendo oportunidade, inclusive, lá, Camila, de conversar com jornalistas da grande imprensa, sabe? Eu tô falando de Metrópole, G1, Band, SBT, e tentando conversar de certa forma, até mesmo para tentar botar uma pedra no que passou e tocar daqui para frente, tentar amenizar até nas informações, ali nas coisas, que eu acho que nós precisamos ter isso, porque não adianta ficar brigando com a imprensa, a gente vai ter que conversar com eles, porque são eles que estão lá e a gente tem que dialogar. Mas graças a Deus, você pode ver pelas notícias que estão saindo, até então não teve aquele sensacionalismo. Acho que eles estão entendendo. É um processo, né? É algo que vai vir, mas graças a Deus estamos dialogando, inclusive com a imprensa. Ali com a equipe do presidente Bolsonaro, com a imprensa, com a militância, com todo mundo tentando trazer a informação
mais sensata possível, de forma realista para todos os brasileiros. Perfeito, eu estou colocando aqui algumas imagens, até vou colocar o som aqui. Da oração. A cada 3 o maior líder de todos os tempos que o mundo já conheceu. O maior líder de uma nação que chegou para marcar uma história. Foi o Senhor que levantou o presidente Bolsonaro. Foi o Senhor que trouxe Bolsonaro para ser o líder de uma nação amada, uma nação alegre, uma nação que tem todas as suas riquezas. Nós somos brasileiros, nós amamos o nosso país. Nós queremos que essa nação seja a nação abençoada, alegre de Deus em oração pelo nosso presidente Bolsonaro. Passa de 10 horas de cirurgia. Nós vemos agora a pressão muito grande, porque eram 6 horas de cirurgia, estamos à 10ª hora. Estamos orando, intercedendo pelo presidente. A oração de justo, diz a Bíblia, pode muito em seus efeitos. Quando um povo se reúne para clamar a Deus, Deus se levanta do trono. Deus faz acontecer o milagre. E não existe outro milagre se não for pela mão de Deus. É bem emocionante, Prudêncio, porque aqui, ó, mais uma trabalho com a Damares. Estou aqui com o meu grupo. Não estou como senadora, mas estou como pastora. Esse grupo aqui ama o presidente. Esse grupo aqui acredita que o nosso presidente vai passar. Por mais essa, vai sair bem. E nós estamos orando que amanhã a gente quer ouvir um grande irru bem alto dele. Amém. Nós acreditamos nisso. A família está se comunicando com a gente e eu creio que vai ficar tudo bem. Quero agradecer ao Brasil pelas orações, em nome de toda a família, agradecer ao Brasil. Damares, não como senadora, mas como pastora, né, Prudêncio? Teu trabalho aqui sendo mostrado no nosso canal. Tu tem um trabalho maravilhoso e que eu tô gostando muito, porque, Prudêncio, tu tá virando uma referência. Olha tu na Jovem Pan, vou deixar rolar só um pouquinho pra gente falar sobre isso. Nós estamos aqui em solidariedade ao nosso presidente Bolsonaro, pelo que ele representa para a direita brasileira. Nós estamos aqui com orações, com prece a Deus, para que ele se recupere prontamente e nós tenhamos nosso presidente junto conosco. A pastora, ex-ministra de Bolsonaro e atual senadora Damares Alves, também foi até a porta do hospital e lamentou o ataque de Adélio Bispo. Eu estou bem encantada porque tu virou referência para mim, para as pesquisas que a gente precisa ter e de credibilidade dentro da rede social e da mídia. E sobre o nosso Bolsonaro, Prudêncio, quanto tempo mais ou menos, se tu tem informação, quanto mais ou menos que ele vai ficar em recuperação, você tem tido acesso a Michele Bolsonaro durante esse processo? Como é que está a visitação no hospital? Uma observação interessante aí, naquele primeiro vídeo que você passou que a gente estava orando, algo que eu fiquei muito feliz de ver, e nesse mesmo dia da filmagem e tudo, eu cheguei em casa mais tarde um pouco, a Michele Bolsonaro curtiu o vídeo. Eu fiquei tão feliz porque eu vi que ela viu que nós estávamos lá na frente orando pelo presidente. E ela também recebeu essa positividade que estávamos passando ali em posse, em preces e orações para ele. Né? A Deus por ele. Questão de alta do presidente Bolsonaro, não tem previsão de alta. A família dele é a única que tem. Quem está tendo contato com ele mesmo é a Michele. Você pode ver nas imagens quem aparece é a Michele. Os filhos não tiveram contato ainda com ele, políticos, embora vão lá, né? Que nós estamos ficando ali na frente. É mais ou menos 2 cercadinhos. Tem os cercadinhos dos ativistas, né? Do pessoal que está lá fazendo oração, que é de 3 em 3 horas a gente faz oração, e o cercadinho dos jornalistas. E quando eles chegam lá, os políticos, os familiares vão lá para onde a gente está. O pessoal que é ativista, o pessoal que é Bolsonaro. Às vezes eles nem vão lá no cercadinho dos jornalistas. Você vê que eles estão dando atenção à atenção que temos dado ao presidente lá. E isso é muito bom, para ele se sentir amado, se sentir valorizado, saber que nesse momento mais difícil, né, Belomé, é o momento que a gente vê quem são os amigos, quem são os parceiros, porque quando tá tudo bom, todo mundo tá perto. Mas eu acredito que não só nessa situação que ele está passando agora, mas desde ter perdido a presidência até hoje, já tem passado um bom filtro aí, e quando ele chegar em 2026, muita fé em Deus, nós vamos ter menos pessoas para atrapalhar e mais gente para ajudar.
Com certeza, Prudêncio. Então, agora é esperar ele se comportar, né? Eu coloquei no meu ex, o famoso Twitter, né, gente? Que a Michelle dará bons puxões de orelhas no nosso presidente, para que ele pare de comer fritura. Ele adora uma Coca-Cola, né? Um refrizinho. É gostoso mesmo, mas ele é um ariano, Prudêncio. E ariano não gosta de receber ordem, não. E a Michelle também é ariana, então tu imagina. E ela deu uns bons puxões de orelha nele, né? É verdade. E ele não ajuda mesmo, não, viu? Porque, assim, quando eu tava lá, que a oportunidade de conversar com muita gente, o pessoal que fica no dia a dia com ele bem próximo, o staff e tudo, o pessoal tudo falava a mesma coisa que você tá falando. O pessoal falava assim, poxa, mas nosso presidente também não se ajuda, come tudo e tal. Ele come o pastelzão lá na Viçosa, na rodoviária, ele come a pizza, toma Coca-Cola. Ele só fica a respeito do que o médico fala a primeira semana. Depois ele é do povo, né? Ele é dos nossos. Eu costumo falar, dá sempre esse comparativo. Como eu fico ali no Congresso fazendo a cobertura, uma coisa que eu acho bem interessante. Eu gosto sempre de falar isso, Quando você lidar com a autoridade, você sabe bem disso, você lidar com a autoridade, a gente viu algumas vezes lá no Congresso também, você lidar com a autoridade, você olha para a autoridade, você vê a autoridade. Você fala assim, a pessoa tem uma compostura, tá vestida de autoridade, tá, até o jeito da pessoa parece que muda e tal. O presidente Bolsonaro, você chega perto dele, você se sente igual a ele. Ele tem esse poder diferente, ele não tem aquela envergadura de você dizer, nossa, é o presidente. Não, você olha assim, você fala, caramba, esse cara é muito simples, esse cara é igual a gente. Acho que é isso que encanta. Essa simplicidade dele que faz toda a diferença. Com certeza, é o tiozão do Zap, a gente chama. Eu quero compartilhar aqui uma tela bem legal do nosso presidente, pós-cirurgia, foi publicado aqui pelo nosso querido Osmar Terra. Como está o andamento? Olha a força do homem, isso foi logo o primeiro dia, né, Prudêncio? Esse aí foi o primeiro dia. Pós-operatório. Inclusive, que é um deputado médico também, que ajudou muito na questão na época das picadinhas, né? Aquela coisa toda. E tem também nos mantido informados a respeito da saúde do presidente, de forma técnica, de forma até clara para a gente que é mais povão, né, mais popular, mas ele tem uma forma bem didática de informar. Acompanha também na rede social, que é bem importante. Com certeza, Osmar Terra é nosso deputado federal gaúcho, foi ministro do presidente Bolsonaro, do Temer, e lutou contra as imposições obrigatórias das picadas, lutou pelo tratamento livre dos médicos, e ele estava certo o tempo todo junto com o presidente, que também, na época, sempre presidente Bolsonaro, que deixou dito que aquela imposição era um absurdo, e que hoje nós estamos vendo pesquisas, né, Prudêncio, comprovando que Bolsonaro e Osmar Terra estavam certos. E a imprensa... de todo jeito, mas se mantiveram, e hoje tá aí, vendo que eles tinham razão, né? Eles tinham razão. Então, são pessoas assim que a gente precisa valorizar ainda mais, né? Pessoas de posição, que seguem seus princípios, sabe que é aquilo ali, e igual ele, eu costumo dizer também, Belomé, que às vezes as pessoas dizem assim, político tudo é bandido, político tudo não presta, é tudo a mesma coisa. Não é. Existem pessoas sérias. Existem pessoas sérias no Senado, existem pessoas sérias na Câmara, só que às vezes não tem o espaço devido que eles merecem, né? Nós podemos citar aqui vários nomes de pessoas sérias, deputada Bia Kiss, senador Girão, Marcel Manhattan, assim, existem muita gente, né? Muita gente. Nós não estamos sozinhos. Exatamente, não estamos sozinhos. Prudência, eu quero compartilhar contigo agora, falando sobre profissão, jornalismo. Antes tu tinha me dito que tu não te considera um jornalista, e eu quero trazer isso para o público. Acompanhe Prudêncio na rede social para vocês enxergarem. Ele é um jornalista de verdade, sim. Agora, isso aqui, Prudêncio, não pode ser jornalismo de verdade, por mais que tenha um diploma na mão. Olha o absurdo, publicado também pelo deputado Osmar Terra,
daqui da G1, o Globo.com, essa turma toda que se forma em faculdade pública. Aí tem aqui, ó, quando o jornalista militante esquece de apagar as anotações ditadas pelo editor. Olha o que está escrito ali. Incluir subtítulo favorável ao presidente Lula, no caso, e que não é meu presidente. Remover frases do presidente que possam prejudicar a sua imagem, acrescentar viés pró-Lula e contra Moro. Está ali onde está a flecha. Eles apagaram isso aqui, Prudêncio, tá? E o assunto aqui foi abordado em 2024 acerca dos alimentos, porque ele fala, olha só, a frase no título, Lula diz que se pudesse faria um decreto proibindo mentira no Brasil, ele teria que se prender, ele teria que se amordaçar. Prudêncio, tu que de lá pra cadeia, né? Não, eu não aceito que tu não se intitule. Eu não aceito que tu não se intitule um jornalista, porque sim, tu está trazendo informações para nós outros aqui, comunicadores, sendo a nossa fonte. O que tu acha desse papel de hoje em dia do jornalismo profissional que recebe 3 bilhões do contribuinte? Eu cheguei a compartilhar com você a respeito disso, que eu faço esse trabalho de rede social, comecei algo muito espontâneo, como eu falei, ali acompanhando o seu trabalho, entre outros, fui me inspirando e comecei a fazer um trabalho na Câmara do Senado, junto ao presidente Bolsonaro, e nessa minha ação, pessoas próximas a mim falaram, Prudêncio, você poderia tirar seu registro de jornalista. Eu falei, poxa, será? Tá? Será que eu consigo? Tá? Aí falou, tira, porque o presidente Bolsonaro, quando voltar, a gente vai precisar de pessoas com registro e tudo. Eu falei, mas será que eu tenho condições para isso? Aí, não é que deu certo? Eu consegui fazer o meu registro. Mas eu ainda assim resisto um pouco de falar que sou jornalista, porque eu confesso que eu sei que eu preciso muito aprender. Eu preciso estar com muita informação e tudo. E eu estou vendo também o outro lado, Belomé, que eu pude ouvir deles e tudo, que eles se dizem imparciais, mas está aí a imparcialidade. Não existe imparcialidade. Você precisa ter um lado de consciência. E quando a pessoa sabe que você tem um lado, é mais honesto. É melhor você pegar um jornalista que escolhe um lado, seja esquerda ou seja direita, você tem noção da informação que ele está passando, o viés, do que você fingir uma imparcialidade, que é o que nós vimos na grande mídia, né? Globo, SBT, Record, tudo. Até mesmo porque essa questão da imparcialidade é constitucional, né? Constitucional, diferente nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos tem a Fox News, que é de direita, todo mundo assiste, sabe? Qual fosse o Maior Oeste aqui. Mas eles ficam pagando de imparciais sem ser. Então eu procuro estar aprendendo e aonde eu estou, mesmo com eles, eu procuro ser muito honesto, sabe? Eu falo assim, ó, eles falam, você é jornalista? Eu falo, eu tenho registro, tirei tudo, mas eu tenho um lado, eu sou de direita, conservador, mas eu sou uma pessoa que dialoga. Isso é uma coisa também diferente. Eu não sei se eu tive a oportunidade de conversar com você a respeito disso. Eu, diferente de muitas pessoas, eu dialogo, inclusive, com a esquerda. Sendo de direita, eu dialogo. Sabe por quê? Porque diz que o inteligente aprende com o erro dos outros. O sábio aprende com seus erros. Então, você vendo os outros fazer, você já fica ressabiado, já fica prestando atenção. Eu chego ali no Congresso Nacional, eu vejo o Sóstenes Cavalcante, que é o que está encabeçando a anistia. Eu chego lá e está conversando com o Lindbergh. Eu chego lá e está conversando com a Jandira Fegali. Aí você fala, poxa, mas como assim? É política. É relacionamento. É conversa. Não é a pessoa que você vai chamar para ir para sua casa para jantar com a sua família, ou que você vai ficar de conviscote. Não, mas é necessário o diálogo. Então, eu tenho aprendido isso, sabe, Belomé? Tanto no jornalismo, de conversar, seja com a esquerda, seja com a direita, mas mantendo o meu posicionamento de direita, conservador, e ali no bastidor político, ali também dialogar com todo mundo. Já fui, inclusive, chamado de infiltrado, fiquei sabendo disso esses dias agora. Mas as nossas ações falam por si só, né?
Então, não tenho preocupação de ficar demonstrando, mostrando nada. Eu só quero ser quem eu sou. Nunca quero perder a minha originalidade, a pessoa que eu sou. Sempre fui isso aqui, desde antes de começar com esse ativismo político, conservador. Eu só me identifico com isso porque eu sou autêntico, sou quem eu sou e não pretendo não mudar isso, não. E fico feliz, Prudêncio, porque eu quero te ver grande. Tu já é grande, mas eu quero te ver assim, ó, bombando em tudo, porque sabe por quê, Prudêncio? Nós que estamos muito tempo nessa jornada, eu desde os meus 12 anos de idade, nós temos uma sensibilidade, eu e a Camila, para ver quem é quem, assim, a gente sente a intenção, a tua intenção é genuína, em trazer os fatos, e pensa, nós temos pessoas que se intitulam jornalistas, porque tem um canudo na mão, perfeito, não deslegitimando ninguém, mas isso não define o profissionalismo. Então, tu estás trazendo para nós os bastidores de um processo que vai ficar marcado na história, a cirurgia mais complexa do nosso presidente Bolsonaro, que foi oriunda de um golpe. Prudêncio, quando tu olha a mídia, tirando sarro, militantes dizendo que aquilo foi um teatro, que eles acham que nós somos como eles, né? Que Lula é um artista completo, que faz, acontece, mente, pinta e borda, como nós falamos aqui no Rio Grande do Sul. O cenário para 2026, após esse episódio, Bolsonaro será o nosso presidente? Não tenho dúvida, porque as pessoas estão vendo, até aqueles que não gostaram do Bolsonaro no passado, tiveram assim uma certa rejeição, até mesmo pelo jeito dele enérgico de ser, que é o que nos fascina, né? Porque ele é autêntico, diferente do Lula que mente, a esquerda que escamoteia. O presidente Bolsonaro é firme. Então essa firmeza dele, que de alguma forma algumas pessoas tinham algum tipo de aversão, está mudando. Essas pessoas estão olhando e eu vejo que estão tendendo mais para a sinceridade, porque eles estão vendo o que está acontecendo, a injustiça que o nosso presidente está vivendo, a questão da perseguição, falava-se da questão das joias, as joias agora vão ter que ser devolvidas para ele. Nós estamos falando de uma sétima cirurgia por causa de uma facada dada pela esquerda, que prega o amor, que não vive esse amor. Então, o presidente Bolsonaro tentou... eu preciso acompanhar, para fazer esse meu trabalho jornalístico, eu preciso acompanhar a imprensa tradicional, a imprensa de esquerda, e é horrível, mas a gente tem que fazer esse trabalho, que a gente precisa saber o que eles estão pensando. Eu ouvi na Rede Globo eles dizerem, se o presidente Bolsonaro voltar, eles nunca diziam isso, eles diziam assim, porque outra pessoa vai voltar, porque ele é inelegível. Outra pessoa, porque ele é inelegível, mas chegaram a já dizer, isso eu estou falando de ontem. Agora, é recente. Porque se o Bolsonaro voltar, como que vai ser? Nós estamos falando deles, do poder, que eles estão entranhados, estão todos juntos, foram eles que colocaram o Lula lá. Nós vimos aqui pela matéria que você acabou de passar. É nítido que foi um trabalho coletivo para poder colocar o Lula. Então, eles mesmos estão reconhecendo a possibilidade da volta do presidente Bolsonaro, que vai voltar muito mais maduro, muito mais consciente do que precisa ser feito pelo Brasil, muito mais experimentado. E eu acredito, sim, que o bom coração dele, a carisma dele vai fazer uma diferença para o Brasil. E, com toda certeza, eu acredito de todas as formas que o presidente Bolsonaro em 2026 vai ser o nosso presidente. Eu também, sabe? Sabe o que eu mais escutei lá na Paulista, Prudêncio? No dia 6 de abril, que nós tivemos vendo o nosso Birulindo, como eu chamo carinhosamente, o nosso Birubiru. O Birubiru estava lá em cima, né, discursando, e eu acompanhando o deputado Osmar Terra, meu querido amigo. Daqui a pouco uma senhora me chamou, Belomé! Eu fui lá prontamente, né? Belomé, eu tô perdendo as esperanças. Eu digo, negativo, amarra isso e bota fora. Prudêncio, as pessoas quando dizem estou perdendo a esperança por conta dos mandos e desmandos, dessa elite do poder, para nós não falarmos quem é quem, para não levar processo, mas o povo que está nos assistindo sabe.
que está trazendo a ex-primeira-dama do Peru, condenada por corrupção, tá dando asilo político para bandido, querendo fazer troca com a Espanha. Eu te devolvo o humilhante, mas tu me traz o inocente Oswaldo Eustáquio, porque eu quero prendê-lo por crime de opinião e por ter levado uma denúncia contra a vida de Bolsonaro lá em 2019, ele foi torturado na cadeia, e muita gente cai de pau em cima de Oswaldo, mas ele foi um investigativo que descobriu que haveria um golpe lá atrás contra Bolsonaro. Diante dessa embrolha toda que nós estamos vivendo, Prudêncio, tu aí no olho do furacão, Brasília, quando as pessoas dizem, estou sem esperança, o que tu diria para essas pessoas diante desse cenário? O que tu está achando desse cenário tenebroso de asilo político para bandido e perseguição contra inocentes do 8 de janeiro e inocentes lá de trás, como Alan dos Santos, Oswaldo Eustáquio, que estão sendo perseguidos, né, Constantino e tudo mais. O que tu enxerga desse cenário? Bom, uma característica que é minha, que eu te falei que eu não quero perder, é a sinceridade. Então, naturalmente, numa pergunta dessa sua, 90%, sei lá, 95% das pessoas falariam assim, força, ânimo, vamos para frente. Mas eu não digo bem assim, não. Eu digo assim, você está cansado? Você tá achando que não vai dar nada, que não é isso? Descansa. Às vezes você precisa de um descanso. Às vezes você precisa se desligar do noticiário, sei lá, 1 semana, 2 semanas, 1 mês, 2 meses, 3 meses, e voltar depois. Porque às vezes o cansaço pode levar ao erro. O exagero, a ignorância, o desrespeito. O cansaço pode levar a palavra errada. Pode levar a muitas coisas que pode, inclusive, prejudicar quem está na guerra. Quando estamos na guerra, existem os pelotões, existe toda uma coordenação. Vão esses soldados primeiro, esses soldados voltam, se alimentam, depois se alimentar, descansam e assim sucessivamente. Nós somos um grande grupo, somos soldados. Nós temos que entender que alguns estão à frente. Esses estão na frente, estão na linha de frente, vão lutar o bom combate. Outro fica na retaguarda e outros vão estar descansando. Então, quando a gente vê que a pessoa está muito cansada, que aquilo ali está fazendo mal para ela, às vezes aquilo ali está sendo, em vez de estar construindo um futuro, uma coisa, está atrapalhando na família, está atrapalhando nos negócios, está atrapalhando no dia a dia, está sendo tóxico até aquela informação ali, tranquiliza, calma, revigora suas forças e volta com toda a vontade. Então, é mais ou menos o que eu tento passar para as pessoas e, assim, de certa forma, tem dado certo, porque muitas pessoas que eu converso que realmente eu vejo que está muito cansado, muito desgastado, dá uma descansada. Tudo. Eu agora estou na linha de frente, mas eu não tenho problema nenhum, pelo menos se eu tiver que me ausentar 1 mês, 2 meses, 6 meses, que sei, se eu achar que isso aqui está... Eu estou precisando do descanso, que isso aqui, de certa forma, não está ajudando, está atrapalhando, algo do tipo. A gente precisa ter essa consciência. Nós somos uma equipe, nós somos um grupo, nós somos uma família. E essa família, esse grupo, precisa se ajudar. E, inclusive, de falar, ó, descansa, acelera, vamos para frente, dá uma acalmada. Eu acho que esse que é o caminho. Com certeza, Prudêncio, com certeza. Tem essa parte da gente poder descansar um pouco, que é mais difícil da gente assimilar, porque a gente acha que tem que ficar no aceleramento, mas respirar para voltar com tudo, né? Para a gente poder dar conta do processo. E olha só, Prudêncio, antes da gente ir para a próxima rodada, nós temos mais alguns minutinhos, mais 10 minutos. Quero pedir para a audiência comentar, compartilhar, fazer parte aqui do nosso canal, se inscrever. É muito importante, porque volta e meia o algoritmo acaba tirando os seguidores das páginas. Que interessante. Prudêncio, eu tenho aqui uma notícia muito triste postada pelo nosso deputado Felipe Orleani. Está acontecendo hoje que todo mundo recebe. Felipe Orleani Bragança, né, o nosso príncipe, sobre uma fala do ministro do TCU que diz que o Brasil está indo para a falência. Vamos ouvir só.
o Brasil está praticamente indo para a falência na Previdência. Vai haver um colapso. Você pode dar uma Bolsa Família, você pode dar um dinheiro, mas não pode pegar dos fundos de Previdência. Então a Previdência vai quebrar. E o país está indo para essa situação. Hoje, em torno de 56% do que se arrecada no país é só para pagar a Previdência, porque não tem mais gente trabalhando. Está acontecendo hoje que todo mundo recebe um tipo de auxílio, você não encontra mais gente para trabalhar. Então, a gente não ensina a pescar, só dá o dinheiro, nós estamos criando pessoas dependentes do Estado. Gravíssimo, gravíssimo isso, né, Prudêncio? Isso que a gente está enfrentando. A fala foi aí do presidente do TCU sobre a falência, né? Então, nós temos, segundo a série histórica do Brasil, Prudêncio, em 2022. Então, são 2 anos, 3 anos sem atualizar. Deve estar quase o dobro essa situação. Mais de 22 milhões de famílias recebendo algum auxílio, né? Quantas pessoas recebem Auxílio Brasil? 1,53 milhão de famílias ao todo recebem 1,02 bilhão em repasses, tá? Aí, volta e meia, nós estamos assistindo na rede social, as pessoas entrevistando essas famílias. Olha, vocês recebem auxílio, vocês trabalham? Não, a gente ganha aí R$600, aí é só fazer filho que dá certo. Prudêncio, onde foi que nós erramos em aceitarmos que o povo merece migalhas? Por que nós estamos nessa situação, quando que Bolsonaro sempre lutou para dar a vara para se pescar e não o peixe pronto? Eu acredito que um dos motivos que nos leva a essa situação, que eu defendo uma mudança, mas eu sei que não é fácil, é a questão presidencial. Um presidente precisa ser eleito e governar 6 anos, um mandato só. Não precisa de reeleição. 5 anos eu acho pouco, acho que 6 anos é mais interessante. Por quê? Porque quando o presidente entra nos primeiros 2 anos, ele faz alguma coisa. Os outros 2 anos, ele vai pensar só em reeleição. Às vezes não é nem por maldade, é por questão de continuar mesmo o seu mandato, o seu legado que ele acredita. Seja Lula, seja Bolsonaro, na cabeça dele, ele continuar o melhor para ele e para o povo, né? Então, um exemplo que nós tivemos nessa questão desse valor hoje aí, na época do Lula, ele pagava R$90, R$80. O presidente Bolsonaro trouxe auxílio emergencial. Acompanhei de perto essa situação. Na época, a pandemia, foi muito difícil. Então, passou para R$600. Eu me lembro como fosse hoje. O presidente Bolsonaro falava assim, isso daí é só para ajudar. Isso é para ajudar. Para dar uma vara para pescar, para a pessoa... Não é para o resto da vida. Isso daí é só um momento. Eram-se 3 meses. Quando terminou, a própria oposição na época, que era de esquerda, falou, não, tem que passar a ter isso, tem que passar a ter isso. Como que é que o presidente Bolsonaro ia dizer não se estava na véspera de uma eleição? É só a gente se colocar no lugar dele. Ninguém, em sã consciência, faria algo contrário a isso. Então ele falou, não, vamos continuar fazendo isso também. Continuou. E nós estamos colhendo o fruto do período desde antes que o Lula fez, não é de agora da pandemia, é de antes que o Lula fez e se agravou agora. Eu estou no meio empresarial, converso com muitas pessoas, não tem pessoas para trabalhar. As pessoas estão recebendo R$600, faz mais filho, ganham mais dinheiro e fica por isso mesmo. Se tem 2 pessoas na casa, são R$1.200. Então eles conseguem viver tranquilo, pacatamente, não se preocupam com a questão de fichar carteira, não quer fichar carteira, porque fichar carteira para eles é um problema, perder o benefício, diferente do presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro, a pessoa ganhava o auxílio e ainda ficava 6 meses recebendo mesmo de um emprego, que já juntava as rendas e ajudava a pessoa a montar um negócio, uma manicure, pedicure, um cabeleireiro, ou
um comércio que seja, a pessoa ajudava essas rendas para poder... Porque o presidente Bolsonaro sempre pensou nisso, mas eu acredito que o excesso de eleições, esse populismo, essa questão de sempre estar... Nós temos no Brasil, nós temos eleição a cada 2 anos. A cada 2 anos, isso daí, para o país, é horrível, porque aqui, quem senta na cadeira, Belomé, eu observo, só pensa naquilo. O que é aquilo? É voltar. Seja esquerda ou seja direita, ninguém está falando aqui de ideologia. Não, nós estamos falando de política, nós estamos falando da realidade, é isso. Eles querem se manter e o povo é o que dá o voto, então eles vão fazer o que agrada, então nem sempre faz. O Felipe, o nosso príncipe, o Felipe, Luiz Felipe, que você acabou de mostrar o vídeo aí, é um dos poucos parlamentares que tem uma noção assim, estratégica para o país. Ele é um parlamentar fantástico, tem uma nova Constituição. Tive a oportunidade de conversar com ele há pouco tempo, perguntei se tinha juízes, procuradores, advogados, pessoas de influência na sociedade que tinha essa visão para a nova Constituição, para uma nova mudança para o país, que eu acho que isso é muito importante. Ele disse que até tinha, mas não queriam se expor. Ele falou que o problema, Prudêncio, é que para poder a gente implantar uma nova Constituição, geralmente precisa de um rompimento institucional, e ninguém espera isso. Então, é muito diálogo, muita conversa, e a forma do Brasil, a forma que o Brasil está sendo conduzido, infelizmente eu não consigo vislumbrar no futuro algo melhor. Acho que nós precisamos de uma mudança assim, drástica, política, econômica, administrativa. Precisa de novo, por isso que eu defendo novos nomes, novas pessoas lá com essa vontade dessa mudança, sem pensar tanto naquilo, mas pensar no futuro do país, se doar, porque o brasileiro não tem... Uma hora vai acabar essa mamata, uma hora vai acabar. E aí como é que vai fazer? Verdade, Prudêncio. Como será feito, né? Então, nós estamos aí num rumo drástico com o desgoverno atual. Prudêncio, nós chegamos ao final da nossa edição. Eu quero te ter mais vezes aqui junto com a Camila, que a Camila está ocupada, ela iria entrar conosco, avisando a nossa audiência que ela está numa função com o nosso Matheus, o seu bebê de 3 aninhos, né, o nosso soldado anticomuno globalista, Matheus querido, nosso menino autista, maravilhoso. Volta e meia ele aparece aqui na rede, super famoso. Prudêncio, antes de terminar a rodada, eu quero fazer contigo um jogo de 5 palavrinhas e acerca delas, tu relata em uma frase o teu sentimento sobre. A palavrinha primeira é futuro. Eu acredito, sim, que o Brasil tem futuro e isso depende das próximas autoridades, das próximas pessoas, o qual o povo há de colocar no poder. E existem, sim, pessoas de bom coração, pessoas que estão dispostas a mudar esse país. Eu acredito, sim, no futuro do país. Brasil. Pátria amada Brasil. Obrigado, presidente Bolsonaro, por ressignificar o Brasil para mim e para muitos outros brasileiros. Hoje eu posso dizer que eu tenho um amor à minha pátria muito maior do que eu tinha antes do presidente Bolsonaro. Obrigado, Bolsonaro. É Brasil. Digo mesmo, Prudêncio. Coragem. Vai de novo falar do presidente Bolsonaro, né? Um exemplo de coragem, de força, alguém que não aderiu ao sistema, alguém que está, inclusive, aprendendo a lidar com todo esse sistema. Às vezes, as pessoas não compreendem bem a estratégia. Nós vamos dar exemplo ali na eleição da Câmara, do Senado, mas ele está aprendendo ali, com coragem, sem abrir mão das suas convicções, dos seus princípios, mas encarando de forma inteligente e construtiva o futuro. O presidente Bolsonaro, a minha mãe também é um exemplo de coragem, minha mãe que cuidou de mim e do meu irmão sem o meu pai morreu, eu era muito cedo. São pessoas referências para mim. Política. Política é uma arte. Política hoje eu acredito, e por ter aprendido mais, a política é uma forma de fazer as coisas darem certo. Como também, se ela for mal utilizada, dá muito errado. Né? Então, a política, ela influencia no nosso dia a dia, na nossa igreja,
nos nossos costumes. Então, a política ela precisa ser olhada de uma forma diferente de que 2 em 2 anos ou 4 em 4 anos. A política precisa estar no nosso dia a dia. E, pelo que eu estou vendo, o brasileiro está aprendendo e a política está parecendo quase que um reality show. Que assim continue, que desse jeito aí, nós temos mais futuro do que olhando só a seleção como era no passado. Agora é acompanhando a política e olhando o passo de cada deputado, senador, cada parlamentar que você votou, acompanhar todos os dias, nós vamos mudar esse Brasil. Para finalizar, a palavra Bolsonaro. Bolsonaro, como realcei em outra frase, coragem, força, perseverante, autêntico, não foge de nenhuma pergunta, nenhum questionamento, nada. Um exemplo que eu tive esses dias agora, na época do Moro, que deu aquele problema do Moro, chegaram com um papel escrito para ele o que ele tinha que dizer, ele só pegou esse papel, amassou, jogou no lixo, falou, vou falar o que eu acredito que é, o que está no meu coração, o que foi. E nós estamos vendo o que aconteceu com o Moro e o Bolsonaro. Então, rusgas do passado, passou para frente, mas você vê que a autenticidade que ele demonstra é o que nós precisamos na política. Muito obrigada, Prudêncio, pela tua participação maravilhosa, pelo teu trabalho de honra e que está servindo de referência de pesquisas para mim e para outros jornalistas aqui da rede. Obrigada pelo teu empenho aí e também pela tua honestidade com a nossa profissão. Sim, tu és um jornalista e eu estou colocando aqui, deixei rolando na tela, o @ do Prudêncio22.oficial. Prudêncio, muito obrigada por tudo, viu? Muito obrigado, agradeço pelo convite, estou sempre à disposição, ainda mais o respeito e consideração que eu tenho por você, por todo o seu trabalho, acompanho. Que Deus abençoe, estamos juntos pelos nossos exilados, pelos presos políticos, pela anistia, não vamos abandonar ninguém, estamos na luta por cada um, não vamos deixar ninguém para trás. Anistia já. Obrigada, Prudêncio, fique com Deus. Deus abençoe. Amigos queridos, encerramos mais uma edição aqui no Diálogo de Poder, hoje com Cleiton Prudêncio, direto de Brasília, jornalista, que está nos trazendo os bastidores do pós-operatório, durante e pós-operatório de nosso presidente Bolsonaro, a cirurgia mais complexa de toda a sua vida, depois do atentado do verdadeiro golpe, em 6 de setembro de 2018, a facada que ele sofreu, sim. E nós queremos saber quem mandou matar Bolsonaro. E antes de mais nada, não deixem de dar o seu like, o compartilhamento, o nosso agradecimento à TVD, a mais de 15 milhões de inscritos na Parabólica Digital 581 para todo o Brasil, e o nosso agradecimento pela transmissão na TV aberta no Paraná, Ivaiporã 14.1, Pato Branco 44.1 e Guarapuava 19.1, e também o nosso agradecimento ao querido Silvio Navarro, mestre do jornalismo, que também está a transmitir esta edição maravilhosa. Conto contigo. Um grande beijo da Gaúcha. Anistia já. Tchau.